E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a outro vídeo de segunda. E quem está acompanhando o canal já percebeu que agora as segundas do canal são dedicadas às edições de terror que eu tenho na coleção. E dessa vez, para mostrar para vocês, eu escolhi uma das edições mais incomuns que eu tenho. Uma das revistas em quadrinhos de terror que eu tenho na coleção, que eu menos encontrei similares por aí. Uma das edições que eu menos vi e que basicamente eu não vi ninguém falando a respeito. Como eu sempre digo quando eu toco nesse tipo de assunto, não estou falando que ninguém nunca falou, não estou dizendo que se você procurar aí no YouTube não vai achar nenhum vídeo a respeito. Estou dizendo que eu não vi. Eu acompanho bastante esse tipo de material e eu não vi, porque é realmente uma revista pouco falada e pouco vista. Eu estou falando de Um Passo Além. Um Passo Além trazia como curiosidade esta coisa aqui, ó. Apresenta a história de Boris Karloff. Quem aí que é fã de terror, né, principalmente os das antigas ou os interessados no terror mais clássico, vamos dizer assim, nas origens do terror, que não sabe quem foi o grande Boris Karloff, né, imortalizado em tantos papéis significativos do cinema de horror, principalmente o de Frankenstein, né, que eu acho que sempre vai ser o papel do qual ele é mais lembrado. E eu encontrei essa edição aqui certa vez em um sebo, e foi amor à primeira vista, cara. Eu pus os olhos nela e é claro que ela tinha que vir comigo. E eu estava disposto a pagar o preço que fosse na época, porque eu nunca tinha visto uma edição assim. Eu nunca tinha sequer suspeitado que ela existia. E é uma revista que traz muitos clichês da época, entendeu? Traz muita coisa que se fazia na época para atrair leitores e que hoje dá aquela sensação gostosa de nostalgia. Tem uma bela capa, eu acho essa capa muito legal, uma imagem do Karloff no cantinho aqui, né? Ó, o terror do sobrenatural, traz aquele velho truque, hoje em dia eu considero isso um truque, tá? Aquele velho truque para maiores de 16 anos, como eu falei num vídeo um dia aí há um tempo atrás. Você era moleque, você ia na banca, você lia isso na capa de uma revista, né? Desaconselhável para menores de 16 anos, para adultos. Qualquer frase que tentasse deixar claro, que tentasse lhe incutir a ideia de que você não tinha idade para poder ter aquela edição, cara, era exatamente aquela que você queria, né? Aquilo era um impulsor, era um catalisador. Você queria transgredir, você queria ser o cara que estava lendo um material que devia ser muito proibido, né? Porque você não tinha idade. Então isso aqui era fantástico, né? É uma revista, olha só, da Ideia Editorial, lançada em 1976. E este é o número 4. Eu conheço pouca coisa da Ideia Editorial, tá? Eu conheço pouco material. Eu acho que de quadrinhos eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que talvez essa seja a única edição que eu tenho na coleção de qualquer quadrinho que tenha sido publicado pela Ideia Editorial. Então é uma editora que é um daqueles casos em que até a editora para este que vos fala é curiosamente um pouco obscura, assim. Trazia um anúncio do Vamos Brincar com o Planeta dos Monstrinhos, né, uma revista para colorir essas coisas. E como é que a revista funcionava? A revista funcionava de uma maneira muito usual na época, né? Estamos falando de anos 60, 70, uma onda que começou ainda lá pelo finalzinho dos anos 50, aquela coisa de ter um anfitrião
esse anfitrião aparece em todas as histórias e ele é o narrador, ele vai contando a história. E pra gente ver que essa coisa de pegar um personagem hypado ou um ator famoso, de pegar alguém que está muito conhecido e jogar em algum outro tipo de mídia para tentar lucrar com isso, é uma ideia que não vem de hoje, né? Essa era a ideia dessa revista. Então, o anfitrião, o narrador, era sempre o Boris Karloff. E ele ficava supostamente te contando histórias de terror e de sobrenatural. A primeira história é o Anel Maldito. Traz aqui embaixo uma pequenina informação aqui com copyright, né? Eu não sei dizer que editora publicava esse material nos Estados Unidos. Não sei dizer, não fiz essa pesquisa. Se alguém aí que está assistindo o vídeo sabe, eu gosto muito de falar isso, porque muitas vezes aparece alguém que sabe, alguém com maior conhecimento do que eu, alguém que conhece a edição, alguém que sabe de onde veio o material, a origem do material, e eu já pego e já deixo esse comentário fixado, porque ajuda quem vai entrar no vídeo para ver depois e traz informação para mim também, eu gosto, né? Muita gente já teve seu comentário fixado aí no canal por fazer comentários pertinentes, trazendo à luz alguma coisa que eu mesmo não sabia quando gravei. Então, por favor, quem souber, continue fazendo isso, continue ajudando a enriquecer o vídeo com informações. E as histórias da época, como eu estava dizendo, eu não sei por que editoras saíam nos Estados Unidos, mas elas não diferiam daquele padrão que a gente se acostumou a ler no material de terror que era publicado pela DC na época, mesmo no período em que ela ainda era National Comics, né, pela Marvel, né, não difere. É aquele mesmo material, umas histórias de terror que normalmente são calcadas em alguma moral, né, o personagem malvado que no final acaba sucumbindo pela sua maldade, ou que tem que lidar com um ato extremo de heroísmo de algum outro personagem, ou um mistério insondável, alienígena, sabe? Aquele padrão? É esse o padrão que tem nas histórias aqui da revista do Boris Karloff. E aí você tem que ler com os olhos tolerantes, vamos dizer assim. Você tem que ser tolerante, porque muita coisa vai soar boba e datada, né? A ideia que se tinha do que era terrível, do que era assustador nos anos 70 e nos anos 60, é claro que não é a mesma que a gente tem hoje em dia, né, cara? A gente está numa outra época. Então, muita coisa aqui parece apenas boba. Algumas coisas nem parecem ter razão para estar numa revista que se dedica ao gênero horror. Eu vou dar um exemplo, essa história aqui mesmo. O Fantasma do Major Martin. Apesar de ser uma história de fantasma, quando você lê ela, cara, ela é muito subjetiva. É uma história que deixa as coisas bastante subentendidas. E você fica pensando, não devia estar aqui? Parece uma história meio solta. Mas era o que havia na época, era o padrão da época, né? Era o terror da época. Ela é cheia de historinhas curtinhas, assim, ó. Essas revistas tinham muito disso. Histórias muito curtinhas. Algumas vezes essas historinhas eram geniais. Olha só. O enigma da reencarnação. Você vê, eram assuntos que na época soavam muito misteriosos, né? Possessão, reencarnação, né? Diversos mistérios. Tudo na época ainda soava muito novo para as pessoas. Aí tem uma história aqui, ó, falando em possessão. Possuída, o nome da história. As histórias da revista também não vinham com nenhum expediente para você saber quem havia escrito as histórias, tampouco quem desenhava. Os traços muitas vezes parecem familiares. Eu já comentei aqui uma vez que eu tenho péssimo olho para reconhecer traços de desenhistas. Então, eu não vou nem arriscar dizer quem poderia ser este ou aquele desenhista. Apenas vou dizer que alguns traços me são familiares. Eu, sem dúvida, já vi o desenhista trabalhando em alguma outra edição, mas eu prefiro nem me arriscar.
Mas eram desenhos que seguiam digamos assim, tinham um certo padrão. Não eram maravilhosos, não eram ilustrações incríveis, mas eram competentes, eram boas ilustrações e tinham o cuidado sempre de tentar passar algum realismo, né? Essa história aqui, Ameaça Noturna, é uma das histórias mais legais dessa revista e ela tem uma coisa que me chama muita atenção na época quando eu li, me chamou muita atenção, é que eu não sei porquê. Se vocês me perguntarem exatamente por que eu tenho essa sensação, eu não saberei dar uma resposta conclusiva. Mas eu não sei porque desde a primeira vez que eu li essa revista, essa história nesta revista, eu fiquei com a impressão de que se tratava de uma história que originalmente havia sido produzida em preto e branco e que se resolveu colorir depois. Não sei se isso realmente aconteceu, não sei se essa colorização teria sido feita aqui no Brasil, seria uma coisa do Brasil, ou se foi feita lá fora e depois veio para cá o material colorido. Não posso afirmar isso, até porque posso estar completamente enganado e ela desde o começo ter sido uma história publicada colorida. Mas alguma coisa nos traços, na maneira como depois quando se coloriu para preencher os quadros, foi feito, nos detalhes, me deu a impressão de que se buscava fazer aquele contraste que a gente conhece entre preto e branco, né? Que a gente acostuma tanto e que muitas vezes é tão charmoso, como eu digo, o melhor terror ainda é o terror em preto e branco. Depois a ideia editorial ainda tinha essa aqui. Um Passo Além apresenta Histórias Inacreditáveis. Parece ser uma revista interessante. Era uma época em que se investia muito em terror, né? Muito, muito, muito. O terror ainda era uma coisa que nos quadrinhos chamava muita atenção, vendia muito. Hoje em dia, terror tem um pouco menos de apelo. Parece que cada vez mais, não que não se faça mais nenhum trabalho no sentido, temos quadrinhos de terror que ainda são publicados nessa nova era aí, em que muitas vezes você acaba comprando pela internet, não compra mais em banca. Temos a Inkblood, né? A Inkblood tá publicando muita coisa, tá publicando um material excelente, Mestres do Terror, né? Revistas que a gente da minha geração aí conheceu, viu, adorou ler, tentou acompanhar de alguma maneira e que agora voltaram graças a Inkblood e outras editoras e outros escritores e tal. Eu agora no momento não estou conseguindo lembrar de todos, não vou ficar tentando fazer essa busca mental, mas essa era uma época em que o terror tinha muito mais apelo, né? Tava muito mais em voga. E até porque era uma época em que se travestia o terror com essa ideia. A ideia de que ele não era para crianças, né? Falácia completa, né? Queriam mesmo é que as crianças comprassem. E há Um Passo Além, Histórias de Boris Karloff, é uma edição que você de verdade não vai encontrar muito por aí. É um registro histórico de uma publicação que aconteceu aqui no Brasil e que tenha durado o tempo que durou. Ela marcou o seu espaço, mas hoje em dia pouca gente lembra, pouca gente conhece, provavelmente pouca gente tem. Eu me sinto felizardo por ter pelo menos uma edição. Se você conhecia, fala aí nos comentários pra gente se você tem algum material dessa época. Vai ser legal de saber também. E se você gostou, deixa like.